Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Entrando Jesus, certo sábado, em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, eles o estavam observando. Encontrava-se diante dele um homem hidrópico. Jesus, dirigindo a palavra aos doutores da lei e aos fariseus, disse-lhes: é lícito ou não fazer curas ao sábado? Eles ficaram calados. Então Jesus, pegando no homem pela mão, curou-o e mandou-o embora. Dirigindo-se depois a eles, disse: quem dentre vós que, se o seu filho ou o seu boi cair num poço, o não tirará logo, ainda que seja em dia de sábado? Eles não sabiam o que replicar a isso. Palavra da salvação. Comentário Lucas 14, de 1 a 6. São Beda. Que esteja dito que Jesus respondeu a eles, isto se refere ao que foi dito pouco antes. Eles o estavam observando, pois o Senhor conhece os pensamentos dos homens. E com razão, depois de ouvirem a pergunta, calam, porque percebem que qualquer resposta se voltaria contra eles mesmos. Pois, se é lícito curar no sábado, por que observam se o Salvador faz curas ou não? Se não é lícito, por que curam seu gado no sábado? Daí que siga, eles ficaram calados. Com isto, refuta os fariseus, seus observadores, de modo a também condená-los por avareza, já que era pelo interesse da sua avareza que livravam seus animais do perigo. Quanto mais, portanto, não deveu Cristo livrar o homem, que é muito melhor do que o gado? Nosso Senhor resolve a questão com um exemplo oportuno, mostrando que quem viola o sábado com obras de cobiça são os que o acusaram de violar o sábado com obra de caridade. Daí que siga, eles não sabiam que replicar a isso. Em sentido místico, o hidrópico é comparado ao homem sobrecarregado pela correnteza excessiva dos prazeres carnais. A hidropsia, com efeito, tira seu nome de um excesso aquoso. Faz bem em mencionar o boi e o asno no exemplo, para significar quer os sábios e os obtusos, quer os dois povos, a saber, o judeu apertado pelo jugo da lei e o gentil, de modo algum domado. Todos esses nosso Senhor veio tirar do poço da concupiscência em que estavam afundados. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 7 a 11. Disse também uma parábola, observando como os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa. Quando fores convidado para bodas, não te ponhas no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa de mais consideração do que tu tenha sido convidada pelo dono da casa, e que, vindo este que te convidou, a ti e a ele, te diga: cede o lugar a este, e tu, envergonhado, vás ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado,
vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima. Então terás com isso glória na presença dos que estiverem juntamente à mesa, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Comentário. Lucas 14, de 7 a 11. São Beda. Mas como o evangelista chama essa advertência de parábola, vejamos brevemente o seu significado místico. Quem quer que, convidado, compareça às bodas de Cristo e da Igreja, ligado pela fé aos membros da Igreja, não deve se exaltar, como se fosse mais elevado que os outros, gabando seus méritos. Acabará dando seu lugar a alguém mais honrado e que tenha recebido o convite depois, pois será ultrapassado pela vivacidade dos que vinham atrás de si na trilha de Cristo, e com vergonha tomará o último lugar, quando, reconhecendo os feitos melhores dos outros, rebaixar toda a alta opinião que tinha das próprias obras. Alguém, todavia, se assenta no último lugar, em conformidade com o dito: quando maior és, mais te deves humilhar em todas as coisas. Eclesiástico 3:20. Então o Senhor, vindo e encontrando o humilde, o beatificará com o nome de amigo e mandará subir a um lugar mais alto, pois quem quer que se humilhe como um menino, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. E que belas são as palavras que seguem. Então terás com isso glória. Diz então, para que não comeces a buscar agora o que te é reservado para o fim. Podemos entender isto a respeito da vida presente também, porque o Senhor todos os dias vai às suas bodas, desprezando os soberbos e concedendo aos humildes tantos dons do seu Espírito, que toda a assembleia dos comensais, isto é, dos fiéis, os glorifica com admiração. A conclusão geral, que encerra a parábola, deixa claro como o discurso anterior de Cristo deve ser entendido em sentido típico. Nem todo, afinal, que se exalta aos olhos dos homens é humilhado, ou que se humilha à face dos homens é por eles exaltado. Mas quem se enaltece por seus méritos será humilhado pelo Senhor, e quem se humilha pelos benefícios recebidos será exaltado por ele. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Dizia mais ao que o tinha convidado: quando deres algum jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles te convidem e te paguem com isso. Mas, quando deres algum banquete, convida pobres, aleijados, coxos e cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Comentário Lucas 14, 12 a 14.
São João Crisóstomo. Há muitas causas por que se firma o pacto de amizade. Omitindo as ilícitas, apresentaremos as naturais e morais. Por naturais, pensa na do pai com o filho, do irmão com o irmão, e outros semelhantes. A isto é que faz referência nosso Senhor ao dizer: nem os teus irmãos, nem os teus parentes. Por morais, pensa nos convivas ou vizinhos. Em referência a isto, nosso Senhor diz: nem os vizinhos. Não façamos, portanto, o bem aos outros na esperança de que nos retribuam, pois esta é uma intenção fútil, e a amizade, baseada nisto, não tardará a desaparecer. Se, porém, convidares um pobre, terás Deus como um devedor que nunca esquece. Daí que siga. Mas quando deres algum banquete, convida pobres, aleijados, coxos e cegos. Quanto menor é teu irmão, tanto mais por meio dele, Cristo se aproxima e te visita. Pois quem acolhe um grande, a miúde o faz por vanglória, muitas vezes em busca de vantagem, para ser promovido por ele. Poderia eu apresentar aqui muitos que buscam agradar os mais célebres dentre os senadores, para que, pela mediação deles, obtenham a graça dos príncipes. Não busquemos, portanto, aqueles que nos podem retribuir, pois segue: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que retribuir. Não nos perturbemos, portanto, quando não recebemos a recompensa dos nossos benefícios, mas sim quando a recebermos, porque se a recebermos aqui, já não a receberemos lá. Mas se o homem não te retribuir, então Deus te retribuirá lá. Daí que siga, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Mas dizes: o pobre é imundo e sujo, pois dá-lhe um banho, e em seguida faze-o sentar à mesa contigo. Se as roupas que leva estão sujas, oferece-lhe roupas limpas. É Cristo que por meio dele vem, e tu te ocupas com bagatelas? Cumpre, portanto, recebê-los no teu terraço. Se não te agrada isso, ao menos lá embaixo, onde ficam teus animais e criados, recebe Cristo ali. Seja o pobre, ao menos o teu porteiro, pois onde há esmola, não ousa o diabo entrar. Se não queres te sentar com eles, manda-lhes ao menos as iguarias da mesa.